Bom, nossa aula de hoje é sobre propagação assexuada. Então, na propagação assexuada, a gente utiliza estruturas ou órgãos vegetativos para sua propagação. Então, eu vou utilizar ali o alho, batata, batata doce, a cebola, né, a cebolinha, couve-folha, o morango, a mandioquinha salsa, a mandioca. Né? Então, são todas culturas que podem ser propagadas utilizando parte vegetativa. O morango, né, sementes geralmente são inviáveis, tá? Por isso que a gente utiliza uma parte vegetal para propagação, tá? Então, na grande maioria, as sementes são inviáveis. A germinação também muito desuniforme, né? O que prejudica a formação de um stand adequado para a planta. Ou com pouca produção de sementes, né? Então, são fatores que levam com que a gente tenha a propagação de maneira assexuada. Vantagem: resultam em plantas geneticamente iguais, população de plantas uniforme, redução do ciclo de ciclo produtivo, né? A desvantagem: a degeneração clonal, né? Essas plantas vão perdendo o seu vigor com o passar do tempo. A disseminação de micro-organismos fitopatogênicos, a dificuldade para a conservação do material e o plantio mecanizado, né? E a necessidade de elevado volume de propágulos para o seu cultivo, tá? Então são algumas desvantagens aí. A propagação assexuada ou vegetativa, ela é feita de acordo com dois métodos, tá? O natural e o artificial. Então, natural, então, utilizam-se órgãos de plantas como veículo de propagação, que podem ou não servir de alimento, tá? Por exemplo, a batata, né? Ou, por exemplo, a rama da mandioca. Sendo oriundos aí de partes modificadas das plantas, né? Como o caule, por exemplo, né? Ou raiz. Então, com os caules aí, os bulbos, rizomas, tubérculos, tolões, rebentos e por aí vai. E o método artificial, que utiliza-se determinadas técnicas como estaquia, mergulhia, enxertia, micropropagação para obtenção de plantas novas. Então, a estaquia considera-se propiciar ou estimular o enraizamento de porções de caules, né, e ramos, ou seja, de estacas. As estacas geralmente vão ter então de 15 a 40 centímetros de comprimento, de 0,5 a 2 centímetros de diâmetro, cortado na parte madura da planta, né? São retiradas as folhas dos espinhos dos ramos, a sua parte basal é cortada em bisel, inclinada, né? E o ápice é cortado reto, tá? Para facilitar aí você não plantar invertido, né? Então deve ser enterradas em solo bem preparado, né? No canteiro ou no recipiente, deixando apenas um terço do seu tamanho para fora do solo. Então, uma grande área, né, em contato direto com o solo. Das gemas sairão as brotações da parte aérea e do sistema radicular sairá da parte cortada, tá? É muito utilizada na produção de mudas, devido ser um método de menor custo, eficiente e de bom rendimento de número de mudas. A principal desvantagem do procedimento é o maior risco de contaminação, menor longevidade das plantas e um sistema radicular fasciculado. Os fatores que afetam a formação de raiz, né, em estaca são decorrentes aí das condições fisiológicas da planta matriz, a idade da planta, o tipo de estaca, a época do ano, né, que você faz essa estaca, o potencial genético de enraizamento da cultura, sanidade, o balanço hormonal, condições externas como temperatura, luz, umidade, substrato, por aí vai. Então, aqui o pingo de ouro é uma planta muito fácil de se fazer estaca, ele enraiza muito bem. A mergulhia, então, consiste no enraizamento de um ramo da planta a ser propagada na própria planta, sendo posteriormente desligado, né, dando origem a uma nova planta. Há muitas variações dependendo do tipo de ramo, da porção do ramo enterrado no solo, sendo classificado como mergulhia simples, de ponta, serpentina e contínua chinesa, conforme o método de enterrio, né? Então aqui a gente tem a mergulhia simples, a de ponta, a serpentina, né, e a contínua chinesa. A base do processo é o enterrio, tá? De uma porção do ramo, curvado aí da planta mãe. Para quem enraiza, depois do enraizamento, destaca-se de uma vez ou gradativamente da muda, né? Plantando em um recipiente. O ramo que vai ser enterrado deve ser desfolhado ou anelado, né? E depois preso ao solo por uma estaca de madeira, bambu, um pedaço de arame grosso, né? Qualquer material que consiga manter ele ali. A alporquia, então o substrato é levado até o galho que se pretende formar a muda, né? Então é como se fosse uma mergulhia aérea, né? E é uma técnica eficiente.
mas de maior custo e de baixo rendimento de muda, sendo pouco usada para plantas hortícolas cultivadas em larga escala. Então esse método escolhe-se uma planta adulta, alguns ramos, né, de 1 a 3 centímetros de diâmetro. A gente vai anelar ele, né, e com um saco aqui com recipiente com serragem, terra, substrato, você vai amarrar ele, né, e vai ir molhando ali quando necessário até que forme as raízes. Então faça um anelamento, retira a casca de 3 a 5 centímetros, depois cobre a parte anelada com uma mistura de esterco e serragem úmida, cobrido com saco plástico, bem amarrado, forçando assim o enraizamento do local cortado, tá? Checar a cada 15 dias e, caso necessário, a gente vai fazer a hidratação com utilização de uma seringa, né, e agulha injetando de cima para baixo a água, né. A muda poderá estar formada em torno de 60 a 90 dias, então é um processo bem demorado. Então aqui um exemplo, né, o anelamento, e você cobre esse material e ele vai enraizar. A enxertia, então união de tecidos de duas plantas, geralmente da mesma espécie, passando a formar uma planta, né, com duas partes, o enxerto, a copa, e o porta-enxerto, o cavalo. Então os objetivos aqui: produção de mudas resistente a doenças e a estresse, redução do porte das plantas, maior aproveitamento de água e nutrientes. Devido ao porta-enxerto ter sistema radicular mais vigoroso, né, uma planta bem vigorosa também, a melhor qualidade do produto colhido e aumento da produtividade. O enxerto e o porta-enxerto, eles devem se encontrarem nos estágios de crescimento, né, adequados de cada método, tá? Então, caso as espécies possuam velocidade de crescimento diferenciadas, é necessário propagar a semeadura, né, para que ambas atinjam os respectivos estágios de crescimento adequado para ser realizado o procedimento. Também são necessários cuidados fitossanitários, tá, para prevenir infecções por patógenos nas feridas produzidas ao enxertar. Então, o ideal é que você sempre, quando você for utilizar o canivete ali que você vai estar fazendo o enxerto, né, ou a tesoura, ou qualquer material que você vai utilizar, que você faça a desinfecção dele, né, evitando que você transmita uma doença de uma planta para outra, por exemplo. A olericultura é usada para plantas aí, na olericultura é usada para plantas da família das solanáceas, as curcubitáceas, devido a conferir resistência às mudas, tá? Então você consegue passar a resistência de uma planta para outra, melhorando as características de produção. Possibilita o cultivo em áreas contaminadas por patógenos de solo ou confere habilidade em relação a determinadas condições edafoclimáticas, tá? Em determinadas condições aí de solo e de clima. Então, resistência a baixas temperaturas, a seca, o excesso da umidade e o aumento da capacidade de absorção de nutrientes. São algumas das vantagens aí que a gente consegue por esse método, tá? Tem a enxertia por encostia, né? Além disso, esse processo pode ser feito por vários outros métodos, né? Sendo os mais comuns a encostia, a garfagem e a borbulia, tá? Então, ocorre a retirada do meristema apical da planta, tá? Incisão de cima para baixo, aqui. Incisão de baixo para cima na outra planta, tá? Esse aqui é o porta-enxerto de abóbora. E aí você vai encostar, né? Ó. E aí você vai utilizar um prendedor ou um clipe para segurar. E as folhas cotidianas do pepino em 90 graus em relação a das abóboras, tá? Aqui. E aí você tem o posterior você vai cortar, né, após 7 dias o enxerto aqui e a planta vai virar uma só aqui, tá? Então você consegue fazer essa enxertinha. Então consiste na união lateral de duas plantas com sistemas radiculares independentes, de modo que o enxerto e o porta-enxerto sejam mantidos por suas raízes até que a união esteja completamente formada, tá? Geralmente, após um período de 30 a 60 dias havendo a união, a gente pode cortar a parte de cima da união do cavalo, destacando o ramo da planta original, formando então uma nova copa, tá? Com as características ali daquele cavalo, né? Aqui outro exemplo de encostia, né? As amarrações. Tá? Então tem várias técnicas que a gente pode utilizar para fazer esse enxerto. Então um exemplo aqui, né? Utiliza-se um estilete, corta de baixo para cima e de cima para baixo, une, né, com um grampo, você mantém ali, tá? E aí o material pegou, destaca de uma planta, tá? E aí vai virar uma só.
A garfagem trata-se de soldar um pedaço do ramo destacado, né, ou seja, um garfo, sobre outro vegetal, que é o cavalo, de maneira a permitir seu desenvolvimento. Tá? Então, são vários tipos de fenda que a gente pode utilizar, né? Fenda completa, em inglês complicado, fenda incrustada, né? Então, são várias as técnicas para esse tipo de enxerto que a gente pode utilizar. Então, aqui um inglês simples, né? Então, faz a união. Geralmente a gente pode vedar isso aqui com um filme plástico, né? Até que ele ocorra a união. A borbolia, então, consiste na justaposição de uma única gema sobre um porta-enxerto enraizado. Os principais tipos são o T normal, T invertido, janela aberta, janela fechada e anel, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Coloca uma gema ali, você abre uma fissura e introduz a gema, né? E aí essa gema, ela vai, após pegar, ela desenvolve o material aqui. Em anel, né? Corta-se um anel numa outra planta e você vai introduzir nessa planta aqui. Janela fechada, né? Ó, como se fosse uma janela. Você abre ela, introduz a gema, fecha, né? O T normal, então um T, né? Faz um T e coloca a gema aqui, ó. Eu vou retirar a gema e vou introduzir aqui, né? E a gente faz as amarrações até ela pegar. O T invertido, né? Então, da mesma maneira do T aqui, só que invertido. Aqui o exemplo de janela aberta, né? Faz uma única, retira um pedaço, né? Daquela casca e vai introduzir uma gema ali. O T invertido aqui, né? Cortado embaixo, introduzido. A gente amarra depois, tá? E essa gema, ela vai se desenvolver. Aqui em janela aberta, né? Então, eu vou cortar um pedaço aqui e introduzir a gema aqui, tá? E aí, passo um filme. Depois que o broto começar a se desenvolver, que tiver feita a soldadura aqui, a gente pode retirar o filme. A micropropagação, o desenvolvimento de novas plantas em um meio artificial sob condições assépticas, né, possibilitando a obtenção de propágulos com menor incidência de fungos, vírus e de bactérias. Então, vou utilizar um meio rico, né, para o desenvolvimento. Essa prática é bastante utilizada para a produção de mini tubérculos de batata inglesa e batata doce, alcachofra, tomateiro, entre outras espécies estudadas. Tá? O pessoal utiliza muito esse método também para a propagação de orquídea. Tá? Então, a necessidade de autoclavar, né, o meio, para que você evite que esse material ele tenha contaminação. Né? Então, tanto os tubos que você vai utilizar para a produção da muda, quanto o meio que você vai trabalhar. Né? Então, é feito em ambiente de laboratório, com todo cuidado. Né? Ou seja, você vai ter um material de propagação ali certificado de que ele é livre de qualquer contaminação. Aqui uma sala de crescimento com iluminação especial, né, para que essas plantas consigam se desenvolver. Então você vai pegar geralmente escolher uma planta, né, retirar uma gema dela e colocar essa gema em material em cultura in vitro, né, com um meio de crescimento rico, né, em nutrientes para o seu desenvolvimento. E essa planta depois ela vai virar uma nova espécie, né, que pode ser cultivada. Vantagens: controle total das condições ambientais durante a produção dos propágulos, produção intensa das mudas em curto período de tempo e espaço. Desvantagem: tecnologia de custo elevado. Então, precisa de equipamentos adequados, reagentes laboratoriais, né? Então, não é um método muito barato para se produzir as mudas. E problemas de sobrevivência durante o período de aclimatização das plantas, tá? O processo de propagação ele necessita então de estruturas ou órgãos vegetativos de qualidade, a aquisição de material propagativo de produtores idôneos, né, que obedecem às normas de fitossanidade, seleção de plantas adequadas para a propagação uniforme, né, para a propagação aí, essa planta tem que ser uniforme, bem nutrida, sadia, vigorosa. Classificação do material vegetativo, quanto ao tamanho, peso, a forma, o diâmetro, estágio de brotação.
é para a formação de lotes homogêneos e produtivos aí, né? Então tem que ter um rigor ali para você poder conseguir expressar o máximo, né, da produtividade desses materiais quando implementados a campo. Pessoal, então obrigado. Nossa aula foi rápida, né? Nos encontramos aí nas próximas aulas. Valeu, um abraço para vocês.